Mas afinal, o que é mais barato usar? Usar o fogão a gás ou o fogão a eletricidade? Pessoal, nesse contexto da energia elétrica cara, a gente tem que procurar alternativas mais baratas para fazer o nosso dia a dia, tipo usar um fogão elétrico ou usar um fogão a gás. Eu acho que eu não preciso explicar, mas o gás é realmente muito mais barato do que a eletricidade para o uso convencional doméstico. Mas, Genilson, eu gostaria de ter um forno a indução. Já ouviram falar? Eu gostaria de ter um fogão a indução. Já ouviram falar? Se vocês não ouviram falar, eu vou tentar explicar. Um forno a indução, um fogão a indução, é um fogão que utiliza eletricidade, porém o princípio de aquecimento é o princípio da indução eletromagnética. Ele é muito parecido, em um certo sentido, com o micro-ondas, que utiliza eletricidade para converter em micro-ondas, estas que aquecem as moléculas dos alimentos, retirando a água, provocando um aquecimento. Mas a indução, por sua vez, ela não trabalha sozinha da mesma forma do que trabalha o sistema de micro-ondas. Mas afinal, quais são as vantagens de um fogão a indução? Gente, entre tantas vantagens, podemos enumerar o seguinte. Primeiro, você não tem risco de incêndio por vazamento de gás. Segundo, basta colocar uma panela apropriada em cima, em questão de segundos ela atinge a temperatura de 100 graus Celsius. Ou seja, se você colocar uma panela em cima de um fogão a indução e não colocar nada para aquecer ou coccionar, que seria o termo mais coerente, técnico da culinária, essa panela vai esquentar tanto, que ela vai derreter os cabos. Mas, Genilson, então, qual é a vantagem de usar um fogão a indução? Gente, é das vantagens hoje na nossa dinâmica diária de modernidade, apartamentos pequenos, os fogões a indução são pequenos, extremamente pequenos, são portáteis e não precisam de grande espaço para você ter um na sua casa. Mas qual é o grande contraponto? O grande contraponto é que eles utilizam muita energia elétrica. Então, gente, se comprarem um fogão a indução, contratem um engenheiro eletricista para saber se o circuito da casa de vocês comporta a utilização desse equipamento, ou do fogão, ou do forno, ou dos dois. Então, pessoal, o fogão a indução, o chuveiro elétrico, o forno a indução são equipamentos que utilizam grande quantidade de energia elétrica. Eles só fazem sentido na utilização dia a dia em dois casos específicos. Se é uma questão pessoal da pessoa utilizar independente da conta de energia, ou se a pessoa possui energia solar na sua casa, que aí, se ela for dimensionada corretamente, ele não vai ter um acréscimo exorbitante da sua conta de energia e vai poder utilizar desses apetrechos elétricos da modernidade. Como contraponto, o gás continua sendo a forma de energia mais comum e mais barata a ser utilizada hoje no nosso dia a dia. Por exemplo, os aquecedores de água a gás. Aqui no Nordeste não é muito comum possuirmos aquecedores de água a gás, porque o Nordeste tipicamente é quente. Mas se formos para regiões Sul e Sudeste, é comum termos aquecedores de água a gás. A água entra numa tubulação, passa por uma serpentina aquecida a gás e sai na outra ponta água quente, por uma tubulação específica que, nas torneiras, ela tem duas posições. Uma torneira quente, uma posição fria e uma posição intermediária que mistura água quente e água fria, e a pessoa dosa a água quente e água fria na tonalidade e na vontade que ela quer achar. Uma água mais morna, uma água quente um pouco mais, uma água fria um pouco mais. Então, não é comum, mas é factível. Inclusive aqui no Maranhão, em algumas casas, já presenciamos instalações de água quente para utilidades gerais.
Nessa água quente aqui utiliza o gás para aquecer, não a resistência elétrica. E aí, qual é o grande problema dessa questão de utilizar o gás? Eu acho que a gente já comentou em alguns programas anteriores, o gás, ele é inodoro, você não consegue cheirar o gás. Existe um componente chamado mercaptana, que é adicionado a ele para que a gente possa ter a sensibilidade de localizar um vazamento. Então, realmente, o grande problema das instalações a gás são os vazamentos de gás. Então, pessoal, temos aqui um paradoxo, utilizar o gás ou energia elétrica. Eis a questão. Bem, para responder esse paradoxo, mais uma vez a gente cai na famosa questão. O que é mais viável para você? O que é mais viável para a sua indústria? O que é mais viável para o seu comércio? São fatores que devem ser ponderados pela pessoa ou pelo gestor da empresa. Vou dar um exemplo simples. Imagine que você tem um restaurante de alta rotatividade que precisa fazer pratos com rapidez. A utilização do fogão à indução seria uma solução, sim. Mas a contramão dessa solução e o custo da energia elétrica que você ia ter para poder fazer essa refeição? Ele seria um custo competitivo ao valor dessa refeição que você se propõe a vender? Ponto para reflexão. E trazendo para o uso dia a dia. Ah, mas eu não tenho problema de pagar uma conta elétrica cara, porque eu não utilizo o fogão todo dia, eu como na rua. É um caso que poderia ser pensado. Eu moro num apartamento pequeno, que não tem espaço para colocar um botijão de gás, ou não é permitido colocar um botijão de gás. Qual é a minha saída? Sem dúvida é o forno de indução, o fogão de indução, o chuveiro elétrico para esquentar a água. Então, pessoal, eu espero poder ter dado uma visão geral das utilidades do gás e da energia elétrica e ter explicado de uma forma bem simples o que fazer em cada caso. Não obstante, é importante relembrar sempre a importância da contratação de um profissional, engenheiro mecânico ou engenheiro eletricista, ou os dois, para que você possa ter uma instalação segura e possa utilizar dessas benesses da tecnologia do mundo moderno. Até mais, pessoal!